A paz do nosso Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Fazia tempo que eu não gravava uma ministração aqui no grupo, estava até com um pouco de saudades de estar gravando, mas eu só falo quando realmente sinto no coração que Deus está pedindo para me ministrar algo. E hoje eu estava lendo a palavra, fazendo a minha leitura diária, e o Espírito Santo falou ao meu coração. E foi aí que eu senti de estar ministrando essa palavra. Até falei para o meu esposo, vamos ministrar algo hoje. Meu esposo, o pastor Luiz. E essa ministração que Deus colocou no meu coração está lá em Números, capítulo 9, 19 a 23. Números, capítulo 9, versículos 19 a 23, que diz assim: E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se levantava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Levantavam-se, a nuvem partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficava sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, mas levantando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Amém? Quando eu li esses versículos, Deus também me levou lá em Eclesiastes 3, capítulo 1 em diante, que vai falar sobre o tempo de Deus. A palavra nos fala que para tudo há o seu tempo. Aqui Eclesiastes, eu vou ler só um pedacinho, para não ficar só nas minhas palavras, mas para que veja que está na Bíblia. Eclesiastes 3, 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu li o Eclesiastes 3, do 1 até o 8. Por que eu estou falando do tempo de Deus? Porque aqui, voltando em Números 9, que foi o primeiro que eu li, Números 9, versículos 19 ao 23, ali fala sobre aquela nuvem que estava sobre o povo de Israel. E essa nuvem que estava sobre o povo de Israel, quando Israel foi libertado do Egito, foi que o mar se abriu e Deus começou a conduzir Israel para a terra prometida. Havia uma nuvem sobre o povo de Israel que os conduzia. Deus os guiava através daquela nuvem. E era assim, quando essa nuvem ela parava, era para o povo de Israel fazer acampamento naquele lugar que a nuvem parou e ali ficar até a segunda ordem de Deus. Essa ordem vinha quando a nuvem ela se erguia novamente e ela começava a andar. Quando isso acontecia, era para o povo de Israel levantar acampamento e só parar quando a nuvem parava. E aqui é interessante, nós vemos que às vezes a nuvem ficava parada desde a tarde até a manhã. Então agora à tarde, por exemplo, a nuvem ela parava e ficava até amanhã cedo a nuvem começava a andar novamente e o povo de Israel tinha que levantar acampamento. Mas em outras vezes a nuvem ela podia ficar por mais de um dia. Aqui que ela fala que ela podia ficar por 2 dias, 1 mês e até mesmo 1 ano. Ou seja, havia momentos em que aquela nuvem parava e levava 1 ano novamente para se erguer e começar a andar. Porque o povo de Israel, eles caminhavam sobre o tempo de Deus. O que isso vem nos ensinar? Deus tem tempo para tudo.
E muitas vezes, todos nós, eu e você, nós ficamos desesperados com as coisas da nossa vida. Porque nós estamos passando por uma tempestade, estamos passando por um deserto, estamos passando por um problema que é normal no mundo em que nós vivemos. Nós saímos de uma luta, entramos em outras e não é diferente porque nós seguimos a Jesus, nós não vamos passar por luta, não, isso é mentira, nós vamos passar por luta sim para nos fortalecermos. E toda vez que acontece isso, nós ficamos desesperados, quer que aquilo acabe logo e aquilo não termina. E muitas vezes nós estamos sobre a promessa de Deus de algo e nós ficamos desesperados para que aquela promessa aconteça e o tempo parece que não passa. Mas nós temos que lembrar do povo de Israel, que só levantava acampamento sobre a ordem de Deus. Porque o tempo não é meu e nem seu, não somos nós que fazemos o tempo, é Deus. Ele sabe a hora e o momento daquela tempestade passar. Ele sabe a hora e o momento que nós temos que levantar acampamento no sentido espiritual e passar para um outro plano, passar para uma outra etapa que Deus tem para nós. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, sabemos que Deus é onipotente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, não existe nada mais poderoso do que o nosso Deus. Ele sabe para a nossa vida o que é melhor, o tempo que é melhor para acontecer as coisas, nós não devemos desesperar. Nós devemos fazer como o povo de Israel que estava exatamente no meio do deserto, mas eles caminhavam quando Deus mandava, no tempo de Deus. Eu e você, nós tivemos vários desertos, isso ainda continua, mas nós temos que levantar acampamento para seguir em frente no tempo de Deus, para nós não cairmos em armadilhas, para nós não morrermos na seca do deserto, para nós não sermos enganados e iludidos com caminhos falsos que vão nos levar à morte. Nós temos que aprender a saber o tempo de Deus. E como que nós sabemos isso? Ouvindo o Espírito Santo. Porque no meio do deserto, no meio dessas dificuldades que você está passando, essa nuvem, a mesma nuvem que se ergueu aqui, sabe qual é a nuvem que se ergue sobre nós e que nos manda caminhar ou parar? É a presença do Espírito Santo. Ele é a voz de Deus em nós que vai nos guiar nesse deserto e vai nos guiar no tempo de Deus. Nós temos que, em meio a essas dificuldades, em meio ao deserto, buscar a Deus, buscar ler a palavra, buscar orar e ouvir o Espírito Santo. Ele vai estar guiando os teus passos. Quando ele disser para você, levante e vá por esse caminho, siga-o, siga essa nuvem que te guia em meio ao deserto, que é o Espírito Santo, é a própria voz de Deus. A voz de Deus continua a nos guiar sobre o deserto. A nuvem continua a pairar sobre nós. Isso não acabou, ainda está sobre nós, é a presença do Espírito Santo. Só mudou assim a imagem, só mudou o sentido que hoje nós vemos e sentimos espiritualmente, mas ela continua guiando aqueles que creem em Jesus, aqueles que se entregam a Jesus verdadeiramente, não da boca para fora, mas que estão caminhando verdadeiramente com Jesus. É fácil? Não é fácil. Vou vir situações que vão querer desanimar de ler a palavra. Eu passo por isso, meu esposo passa por isso, todos nós passamos por isso. Tem dia que vem um desânimo tão grande que a gente tem que lutar, luta espiritual, que não quer que nós leamos a palavra, que não quer que nós continuemos. São lutas espirituais, mas nós temos que olhar para onde? Para a nuvem e nos lembrar do tempo de Deus. Com Israel, essa nuvem determinava o tempo de Israel levantar o acampamento, de caminhar no deserto. E o Espírito Santo vai determinar o tempo. Nós levantarmos nosso acampamento, de sairmos daquela etapa do deserto e passarmos para outra. Reflita nessa palavra e sempre que vier as dificuldades, sempre que você estiver no deserto, lembre-se dessa passagem de Israel, da nuvem que o guiava. E o tempo de Deus não é nós que determinamos, como às vezes Israel ficava um mês, um dia, às vezes ficava algumas horas, às vezes ficava até um ano no deserto, até a nuvem se levantar. Não se desespere, porque as promessas de Deus a gente não sabe, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 2, pode levar 3, é o tempo de Deus, nós temos que ter paciência. E nesse tempo o Espírito Santo vai te aprimorando, vai te dando força, vai te ensinando. Nós temos que ter essa fé, deixar aprimorar essa fé. Só para finalizar, hoje nós estávamos vendo umas matérias na TV, eu e meu esposo, o pastor Luiz, e nós estávamos vendo algo até que eu achei interessante sobre a tribo de Dan, que em Isaías há uma profecia porque as tribos de Israel elas foram espalhadas, né, depois que foram invadidas, elas foram exiladas, né, cada um foi para uns foram para a Etiópia, outros foram para outros países, elas foram exiladas, divididas. E havia a promessa lá em Isaías de que essas tribos elas voltariam para a sua terra prometida para Israel.
E a tribo de Dan é interessante, que levou 2.500 anos para se cumprir essa promessa de Isaías. Ela voltou para Israel no nosso tempo, na década de 80, 90, que conseguiu voltar para Israel. Ela conta a história tudo direitinho nessa matéria que nós vimos. Mas eu estou assim resumindo para ver o tempo de Deus. Houve uma promessa lá em Isaías, há milhares de anos atrás, há muitos anos atrás, que podiam achar que essa promessa ia se cumprir daqui a um mês. Não, mas levou 2.500 anos. Então o tempo de Deus não é eu e você que sabe, é Ele. Não estou dizendo que vai demorar tantos anos assim, porque nós nem vivemos tantos anos assim. Mas não tenha pressa, confie em Deus. O tempo é Deus quem sabe, não é nós. E se Ele determinou um tempo, é porque nesse tempo você vai ser aprimorado pelo Espírito Santo. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos.